Saudações, muito bom dia, bons estudos para vocês e vamos falar sobre os presidentes militares no Brasil. Regime militar, 31 de março de 1964 até abril de 1985. Esse período foi marcado pela presença do golpe militar que depôs o presidente instituído João Goulart e, acima de tudo, fez com que nós tivéssemos uma nova trajetória na história de nosso país. Os conhecidos anos de chumbo, anos estes que foram caracterizados pela presença de presidentes militares não eleitos, mas instituídos por uma junta militar. Foram eles Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista de Oliveira Figueiredo. Vamos caracterizar um pouco do governo militar que marcou o desenvolvimento e a organização das instituições deste país durante o auge, durante o ápice da Guerra Fria. Um período em que nós tivemos o chamado milagre econômico, um período que foi caracterizado pelo tricampeonato mundial de futebol na Copa do Mundo do México, quando o Pelé se consagrou como um dos maiores jogadores do planeta. Temos até a grande linha de canção daquela época que iremos ouvir agora. Iremos ouvir porque falar de futebol é algo verdadeiramente necessário para esta época de orgulho nacional, de milagre econômico, uma época em que as pessoas precisavam acreditar que o país ia para frente, ou ame-o ou deixe-o. Vamos! Todos. Tudo é. Brasil! Salve a seleção! Este hino realmente entoou os corações dos brasileiros, digo isso de maneira ampla, até a Copa de 1994, quando nós fomos tetracampeões mundiais. Um detalhe bem importante para ser aqui abordado com vocês foi que atos institucionais foram criados durante o regime militar. O ato institucional número 1, o ato institucional número 2, o ato institucional número 3, o ato institucional número 4, até chegarmos no famoso AI-5. Com muita atenção observamos a importância de cada um destes atos, que serão aqui, agora para vocês, anunciados. Ato institucional número 1. Observem. Editado em outubro de 1965, conferia mais poderes ao presidente da República para cassar mandatos e direitos políticos. Além disso, estabelecia a eleição indireta para presidente e extinguia todos os partidos políticos existentes. É bom lembrar que, durante a ditadura militar, os únicos partidos que existiram foram a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que hoje vai representar partidos na linha do Partido Progressista, e o MDB, que na verdade continua sendo o MDB. Ato institucional número 2. Agora indo, ato institucional número 3. De fevereiro de 1966.
estabelecia o fim das eleições diretas para prefeitos, das capitais e também para os governadores. A partir de então, os governadores seriam indicados pelo presidente da República e submetidos à aprovação das assembleias legislativas. Os prefeitos seriam indicados pelos governadores. Então, a partir de 66, os prefeitos dos municípios eles seriam indicados pelo governador do estado e, obviamente, o presidente da República teria esse poder plenipotenciário de também estar indicando o governo dos estados brasileiros com o apoio das assembleias legislativas. Ato agora institucional número 4, de dezembro de 1966. Notem, dava ao governo poderes para elaborar uma nova Constituição. Tanto é que foi elaborada a Constituição de 1967, com o objetivo de incorporar a legislação criada pelo regime militar. Em 24 de janeiro de 67, então, é promulgada a nova Constituição, que fortalecia o poder do presidente da República e enfraquecia o legislativo. Um detalhe, em 1969, uma emenda constitucional é outorgada. Eles consideram um pouco que em 69 essa emenda constitucional também fosse uma nova Constituição. Inclusive, estado de sítio e pena de morte por conta de questão de segurança nacional, por conta de questão militar, era aceitável. Esse é um dado que eu gostaria de ressaltar a todos. E agora sim, Lei de Segurança Nacional, promulgada em março de 67, tornou-se, na prática, o instrumento jurídico para enquadrar como inimigos da pátria aqueles que muitas vezes, em nome dela, se opunham ao governo. Então, em dezembro de 1968, nós temos a instauração do AI-5, que aí sim dava plenos poderes ao presidente para determinar fazer o que ele quisesse contra qualquer um de seus desafetos políticos. Foi um período muito conturbado, com perseguições contra garotos, estudantes, artistas, políticos que se opunham à ditadura. Tecnicamente, universidades, faculdades foram fechadas, a União Nacional dos Estudantes foi muito perseguida. Qualquer elemento que pudesse ter uma alusão popular era coagido e eliminado. O AI-5 estabelecia, inclusive, a lógica de uma estrutura de pena de morte, em caso de situação política extremada. Nesta época, nós tínhamos como presidente da República Arthur da Costa e Silva, que acabou morrendo logo em seguida, e vai ser substituído pela junta militar, que empossará o gaúcho Emílio Garrastazu Médici. Nesta época foi estruturada a lógica do esse é o país que vai para frente, o milagre econômico, o avanço, a própria vitória de futebol que eu acabei de demonstrar para vocês com o hino da seleção canarinho do tricampeonato no México em 1970. Esses pontos devem ser aqui efetivamente analisados. Foi a época em que se começou a construção da rodovia que leva de nada para lugar nenhum. E tirando a brincadeira, era isto mesmo. A rodovia transamazônica, que atravessaria de maneira latitudinal toda a grande área da floresta. Seria a maior, e é a maior, rodovia do Brasil. Só que não é asfaltada. Uma pequena parte dela está asfaltada. Na verdade, nos últimos anos é que tem sido feito um implemento de melhora desta rodovia. Vou dizer para vocês que era uma forma de integrar o Brasil e de empregar também aqueles que estavam sofrendo muito com crises econômicas no Nordeste, por exemplo. Um filme que mostra um pouco da rodovia transamazônica na sua época de construção final seria o filme Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, que conta a história da caravana Holiday, que era uma caravana man baby de artistas, e nós temos no filme estrelas importantes como José Wilker, Beth Faria e também o ator e cantor Fábio Júnior.
só para vocês terem uma ideia, vocês conseguiriam ver muito bem como era tratada aquela situação na época da construção da rodovia. Outras estradas de grande porte foram construídas. Foi iniciado também o processo de estruturação e organização da construção da usina hidroelétrica de Itaipu, a binacional, Paraguai e Brasil. Também foram instaladas a estrutura da usina de Angra dos Reis, a usina nuclear, usina essa que foi comprada usada da Alemanha e foi instalada no Brasil. Todas as usinas nunca foram concluídas, de fato, isso é uma realidade, mas nós temos usinas nucleares no Brasil, Angra 1, Angra 2 em funcionamento e ainda não concluída Angra 3. Foi uma época também em que os anos de chumbo perseguiram e mataram a guerrilha do Araguaia, perseguiram e mataram pessoas como o Stuart Angel Jones, o garoto comunista no Rio de Janeiro, o Marighella. Perseguiram e mataram intelectuais, pessoas que eram estudiosas. O Herzog, por exemplo, que morreu de maneira brutal nos porões do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS e o DOI-CODE. O atestado de óbito dele consta como suicídio. Será? Este é o ponto. Nós devemos lembrar também que a partir do final dos anos 70, com o gaúcho Ernesto Geisel assumindo, nós temos o início do processo de anistia. E a maior parte dos exilados políticos retornam. Caetano, Gil, Buarque, José Serra, Fernando Henrique Cardoso. Nessa época o Lula também teve problemas, acabou tentando se exilar. Foi preso, aí tentou se exilar no Paraguai. Existem situações também. Mas foi um período de anistia, de perdão político. Foi também marcado pelo início dos grandes movimentos sindicais que aconteceram em São Paulo, no ABC Paulista, liderados pelo então nascente Partido dos Trabalhadores, encabeçado por Luiz Inácio Lula da Silva, um nordestino que acaba realmente se transformando numa epopeia, num ícone, numa lenda nacional, e que nós vamos ver um epílogo muito triste de sua história já nos idos de 2015 em diante, coisas que vocês verão a posteriori. E nós teremos como o último presidente militar João Batista de Oliveira Figueiredo, um homem duro, um homem firme, um homem que amava seus cavalos mais do que o próprio povo, um militar do generalato, do mais alto escalão, e que preparou o Brasil para as eleições diretas, que acabaram não acontecendo, que acabaram, neste caso, de maneira indireta, entre Paulo Maluf e Tancredo Neves, elegendo pela junta eleitoral Tancredo Neves como presidente da República. Lembro muito bem, nos anos 80, em 1984, ainda a música 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos o Tancredo presidente do Brasil. Coisas estranhas aconteceram e Tancredo não assume a presidência. Ele morre, tragicamente, em 21 de abril de 1985. A causa mortes, infecção generalizada. Será? Este é o questionamento. José Sarney, o vice, assume e deixa o Brasil com uma série de situações. Falaremos sobre as diretas já e todo esse processo na aula seguinte. Um forte abraço.